Mateus 14, nós poderemos ler a partir do 22. Não vou me demorar muito na palavra hoje, é uma mensagem simples e direta do Senhor para você. Está escrito em Mateus 14, 22. Quantos acharam, dê um amém. Amém? Podemos iniciar a leitura? Título da mensagem: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." No 29 diz: Então Jesus o respondeu: "Vem, Pedro." E então Pedro desceu do barco e andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a sua mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Será que você pode repetir nessa noite aquilo que aqueles que estavam no barco disseram? Verdadeiramente és o Filho de Deus. Glórias a Deus. Esse é o Senhor Jesus que morreu no meu e no seu lugar. Amém, meus amados? Bom, a palavra do Senhor hoje veio ao encontro ao meu coração, para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. E se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai ver que era um momento de aflição para Jesus. Jesus havia chegado nesse local onde ele estava junto com os seus discípulos, já proveniente de um outro local, através de barco, através de uma embarcação. Por quê? Porque Jesus estava lisonjeadamente chateado por conta da morte recente de João Batista. João Batista havia sido entregue ao rei Herodes. A cabeça de João Batista foi colocada numa bandeja para que o rei Herodes pudesse entregar a filha, no caso seria uma sobrinha dele, seria entregue a filha da mulher do seu irmão. Só que a mulher do seu irmão tinha um caso com o rei Herodes. E o João Batista ia lá, como profeta, falava que não era certo. E por conta disso o rei Herodes mandou que João Batista fosse preso. Tá? Então João Batista ficou durante um tempo preso, encarcerado. E depois de um tempo, a filha do rei, da esposa, do irmão do rei Herodes, que o nome é Filipe, tá? Se apresentou no palácio. O rei se engraçou com ela e falou: "Olha, a partir de hoje, o que você pedir, eu vou te fazer." E aí ela falou: "Então eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja." Na palavra do Senhor fala que o rei ficou chateado, mas ele fez conforme havia prometido e entregou a cabeça de João Batista. Isso chegou até Jesus. E Jesus ficou chateado, porque além do grau parentesco com João Batista foi aquele que foi usado para anunciar que Jesus era o Messias e que vinha para salvar a humanidade. Amém? Então, ao saber disso, Jesus Cristo, tomado junto com os seus discípulos, atravessou o mar da Galileia. Enquanto ele atravessava o mar da Galileia, a multidão do outro lado já o esperava. Havia uma multidão esperando por Jesus. É como se a gente ficasse sabendo hoje por um grupo de WhatsApp que Jesus está chegando. Poxa, se eu ficasse sabendo disso, eu também iria ao encontro de Jesus. E foi assim, uma multidão de aproximadamente 5.000 homens foram ter com Jesus. E Jesus chegou naquele local. Porém, não era esse o objetivo de Jesus. Jesus queria ficar um tempo a sós com os seus discípulos, queria refletir um pouquinho mais sobre aquilo que aconteceu. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus, mas Ele se fez carne para salvar a minha e a sua vida, para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Então, as mesmas coisas que a gente sentia, os mesmos sentimentos que a gente tem de angústia, de tristeza, o Senhor Jesus também sentia.
E naquele momento ele estava triste, estava tomado de tristeza, como homem, pela morte de João Batista. Amém? Então, Jesus queria ter um momento, porém, chegando no outro lado, ele viu uma grande multidão. E na palavra do Senhor fala que naquela multidão havia muitos enfermos. Havia uma quantidade imensa de enfermos. E Jesus se compadeceu daquela multidão ao ponto de curar um por um naquela noite. Meus amados, eu quero dizer para você o seguinte: se Jesus está a caminho, você pode ter certeza que a sua cura também está a caminho. E Ele está chegando. E eu digo para você que Ele não está chegando de barco nessa noite. Ele está chegando, andando na nossa direção com a sua luz irradiante, para que Ele possa curar a minha e a sua vida, a minha e a sua dificuldade, sarar a nossa doença. Ele está chegando e eu tenho certeza que Ele vai se compadecer. Se Ele se compadeceu daquela multidão, Ele também vai se compadecer da gente nesse momento. Amém? Então, chegou Jesus e a palavra fala que Ele curou um por um dos seus enfermos, e foi ficando tarde, e conforme Jesus ia orando, e Jesus ia expulsando os demônios, e as pessoas iam ficando sãs, ao invés de irem para casa, elas ficavam para ver aquilo que acontecia com as demais pessoas que estavam para ser curadas. E geralmente é assim que acontece na nossa vida. Por quê? Porque quando a gente está ruim, quando a gente está doente, ninguém levanta para nos ajudar. Muito pelo contrário, as pessoas ficam de perto para ver o que vai acontecer com a gente. Ah lá, ó, tá deitado. Ah lá, tá com dor, será que vai piorar? Eu aposto que é daqui para o hospital. Eu aposto que ele não vai alcançar aquilo que ele está dizendo. Eu aposto que ele não vai conseguir chegar onde ele quer. Meu irmão, eu quero dizer para você que não importa o que os outros pensem a respeito de você, Jesus está passando aqui nessa noite para mudar a sua história. E o que importa é o que ele pensa ao seu respeito. E o que ele pensa ao seu respeito é salvação, é amor, é misericórdia e é graça. Então, se ele está aqui, você pode ter certeza que a sua história vai mudar nessa noite. Então a multidão ia se aglomerando, ia ficando maior, as pessoas iam curando, e eu imagino que algumas pessoas de longe viam aquela multidão e falavam: puxa, o que está acontecendo ali? Deixa eu ir lá também, deixa eu ver o que está acontecendo. E ia se aglomerando cada vez mais pessoas. E na palavra do Senhor fala que ao final dessa cura em massa, vamos dizer assim, de Jesus, a multidão não se despediu, ela ficou ali com Jesus. Então chegaram os discípulos de Jesus, eu imagino cansados da viagem. Andar de barco, embarcação é cansativo. E na época não tinha aqueles motorzinhos, igual quem gosta de pescar aqui sabe, né? Que você coloca lá um motorzinho, né não, Marcão? Põe o rapaz lá para guiar, que tem a raiz, tudo certinho, você chega onde você quiser. Não, naquela época era por velejo, era por remo. Então era algo cansativo. Eu creio que 13 pessoas, né, revezavam ali no remo, os 12 discípulos e até mesmo Jesus. Então eles estavam cansados, chegando lá ainda Jesus teve que fazer todas aquelas curas, ainda teve que atender todo o povo. E aí chegaram os discípulos e falaram: Jesus, despede essa multidão e vamos embora. Vamos fazer a nossa oração, vamos falar com Deus. E Jesus falou: então, se vocês o querem despedir, que os alimentem antes. Mas aquela multidão não tinha nada para oferecer em comida, nem para si próprio. Nem os discípulos tinham para si próprio, nem Jesus tinha para si próprio. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, se você chegou aqui, o Senhor Jesus não vai deixar você sair da forma como você entrou. Se você veio aqui com fome e com sede de justiça, hoje você vai ser alimentado pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua justiça vai ser feita na sua vida, em nome de Jesus. Então, André disse: Senhor, nós não temos nada, a não ser aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas não dá para uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, e quando fala 5.000 homens, não são levados em consideração as esposas e os filhos. Então, se a gente levasse em consideração uma família simples, com um homem, uma mulher e um filho, certamente chegaria aí a 15.000 pessoas, certamente, mas todos nós sabemos que não era somente um filho que cada família tinha antigamente, tá? Então Jesus viu aquela multidão, 5 pães e 2 peixinhos, e ele olhou para aquilo, e ele falou: eu tenho certeza que daqui vai sair algo que nunca ninguém viu. E ele levantou, e antes de receber a bênção, ele já estava agradecendo a Deus. Na palavra de Deus fala que ele levantou, deu graças, e quando ele desceu a mão, tinha pão e peixe para sustentar toda aquela multidão, e ainda sobraram. Meu amado, eu quero dizer para você, antes de receber a bênção que o Senhor tem programado na sua vida, já dá graças a Deus, porque ela vai chegar, porque ela vai chegar, porque ela está vindo, Ele está passando aqui. Já agradece. A gente tem que aprender a viver aquilo que a gente quer, aquilo que a gente visiona, aquilo que está no nosso futuro. A gente atrela muitas vezes a nossa felicidade a coisas que ainda não existem. O dia que eu tiver um carro, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver a minha casa própria, eu vou ser feliz. Não precisamos disso.
Não precisamos disso se nós tivermos Deus dentro do nosso coração. Se Jesus morar em nosso coração, tudo aquilo que nós precisarmos já está dentro de nós. E aí você não vai atrelar a sua felicidade a algo que não existe, muito pelo contrário. Tudo o que existe está dentro de você, porque tudo que está dentro de você é muito maior do que está aí fora. Nenhuma felicidade material pode se comparar à felicidade de alguém que veio morrer no meu e no seu lugar. Alguém que olhou para mim e para você e só viu o pecado. Mas ele falou, ali tem um valor que nem a gente mesmo imagina. Às vezes a gente olha para alguém e fala, poxa vida, olha só o que essa pessoa está fazendo. Enquanto isso, Jesus olha para aquela pessoa e fala, eu morri por ela porque ela tem valor. E é por isso que ele veio aqui hoje ter um encontro comigo e com você, porque você e eu temos o valor. Você e eu temos o valor. Você e eu precisamos entender que aquilo que Jesus fez por nós foi por amor. E ele veio de barco, ele veio pessoalmente aqui para dar a nossa vida, a justiça que a gente está esperando, o alimento para a nossa alma. Amém? Quantos creem? E então, ele partiu e alimentou toda a multidão. E durante todo esse tempo que a multidão estava se alimentaram, foram embora. E aí ele disse para os seus discípulos, olha, recolha o que sobrou para que não seja desperdiçado. E recolheram, deu 12 sacos ainda, 12 cestos cheios de pão. Meu querido, eu quero dizer uma coisa aí, eu gostaria de aproveitar a autoridade da palavra do Senhor para profetizar sobre a sua vida. Aquilo que você está esperando, só quem crê recebe. Aquilo que você está esperando vai vir numa porção tão grande que vai sobrar. E as pessoas vão pedir para você compartilhar com ela a bênção que está hoje te fazendo falta, mas amanhã vai sobrar na sua vida. Quantos creem e recebem em nome de Jesus? Jesus não vem na medida certa, Jesus vem para sobrar. Ele é maior que o universo. Na palavra dele fala que ele mediu o mar com a palma das mãos. Qual é a medida que ele tem usado para medir a minha e a sua vida? Você acha que é do meu e do seu tamanho? Não. Ele tem algo muito maior do que aquilo que a gente espera para nossas vidas. Ele tem algo muito maior, algo muito mais grande do que aquilo que a gente tem precisado. Por isso que vale a pena esperar. Quanto tempo será que aquela multidão não estava esperando para ser curada? Igual a gente viu recentemente, o paralítico no tanque de Betesda, que ficou 38 anos. Jesus chegou na hora errada? Jesus chegou atrasado? Não, ele chegou na hora certa, porque senão aquele cara não estaria na Bíblia para ser uma testemunha da honra e do poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que mais me intriga chega agora. Depois de um tempo, após ter sido recolhido as sobras, tudo aquilo que Jesus Cristo multiplicou, ele disse para os seus discípulos entrarem no barco. E o verbo utilizado aqui, para ser mais específico, é compeliu. Compeliu não é sugeriu, compeliu não é pediu, não é solicitou, compeliu é ordenou. Por quê? Eu imagino, sinceramente falando por mim, que os discípulos não queriam entrar naquele barco. Eu imagino que os discípulos não queriam, eles já tiveram uma viagem longa. E anteriormente, se a gente passar um pouquinho mais para trás a história de Jesus, a última experiência que eles tiveram com o barco não foi muito legal. A última experiência que eles tiveram com o barco, no meio da embarcação, Jesus estava dormindo e as ondas estavam invadindo o barco e eles tiveram que acordar o mestre e falar: mestre, a gente vai perecer, se você não fizer alguma coisa, a gente vai perecer. E Jesus, tendo compaixão daquele pessoal, os chamou primeiramente de homens de pequena fé. Por quê? Porque se Jesus está no barco, você acha que o barco vai afundar? Não. E os discípulos deviam ter pensado a mesma coisa. Mas agora Jesus manda que eles vão sozinhos. E eu imagino o seguinte: você olha na beira do lago, tem um barco. Jesus fala: vai que eu vou depois. Mas como é que ele vai? Só tem um barco. E aí eu quero dizer para você, meu querido, se Jesus está mandando você fazer, faça. Porque o mais difícil é por parte dele. Mas aquilo que for possível a gente tem que fazer. O impossível para nós é possível para Deus. Então aquilo que nós não alcançamos, para ele é fácil. O que é impossível para você nessa noite? O que está difícil para você nessa noite? Quero dizer para você que aquilo que é impossível para você é fácil para Deus. Aquilo que é difícil para a gente é fácil para Deus. Você acha que existe algo mais difícil do que criar um universo em 7 dias? Não. Então, se é difícil para a gente, é fácil para Deus, meu querido. Eu quero dizer para você uma coisa: se Ele mandou você entrar no barco, vai. Porque mesmo distante, Ele tem o controle do barco da sua vida. Se Ele mandou você ir navegar,
Ele tem o controle. E não só do seu barco, ele tem o controle da tempestade também. Ele tem o controle do rio. Se ele mandou, vai. Se ele mandou, vai. Não espere Jesus compelir. Não espere Jesus dar uma ordem. Porque às vezes a ordem de Jesus não é algo agradável. Às vezes Jesus dá uma ordem e essa ordem é pela dor. Então não espere Jesus compelir. Se ele te mandou uma vez, vá. Ele tem o controle da situação. Quantos creem que Jesus está no controle dos nossos barcos, em nome de Jesus? Então os discípulos entraram no barco e foram. E é de se entender, é de se compreender que eles estavam com medo. Porque da primeira vez já foi difícil, mas Jesus estava no barco. E agora? Agora Jesus não estava no barco. Na palavra do Senhor fala que isso foi ao finalzinho da noite. Na tradução de Mateus não diz, mas em João 6 diz o porquê que Jesus mandou que os seus discípulos fossem e ele iria depois. João 6, entre o 15 e o 22, explica que aquela multidão, após ver Jesus realizar tantos milagres, queria erguer Jesus como rei daquele lugar. Queria levar Jesus a ser o rei daquele pessoal. Um rei que seria elevado a esse cargo pelos milagres que fez naquele momento. Mas aí eu paro e penso, poxa, Jesus não veio como homem, ele já não se desfez de majestade para vir como homem e morrer como servo. Então às vezes o inimigo usa de artimanhas para nos desviar dos caminhos, meus amados. Então em João 6, do 15 ao 22 fala que Jesus foi ao monte orar. Por quê? Porque certamente foi mais uma tentação que Jesus sofreu, porque naquele momento ele era carne e ele veio para morrer. Você imagina só, alguém que reina, que criou os céus e a terra, se desfez de toda a majestade, desceu todos os céus, chegou a essa terra como homem, viveu no meio do pecado, sabia do que ia sofrer por mim e por você, e ele é convidado por uma multidão para ser rei. Imagina só, o que não passava na cabeça de Jesus como homem? E então ele fez a melhor coisa que todos nós deveríamos fazer no momento de dificuldade. Ele dobrou o seu joelho e foi falar com Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você e você não precisa me responder. Quando você está passando por uma dificuldade, quem é a primeira pessoa que você conta a sua dificuldade? Quem é a primeira pessoa que você conta a sua dificuldade? Você dobra o seu joelho e fala, pai, vem cá, vamos conversar, tá difícil, hein? Eu tô passando por um perrengue aqui na terra que o senhor não imagina. E ele imagina. Mas é que para ele é tão fácil. E ele olha e fala, poxa filho, eu já te fiz mais do que vencedor. Eu já te ergui ao mais alto céu para que você possa viver para sempre comigo nessa terra. E você está dizendo que isso é difícil? Então somente crê. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, meu querido, não é impossível, então somente crê. Então somente crê, mas confia nele. Toma cuidado para quem você está contando as suas coisas antes de mais nada. É o seu particular com Deus, aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Em quem você tem confiado? Então ele foi orar. E na palavra fala que o barco foi indo. E era final de tarde. E o barco foi indo. E o mar que o barco estava velejando tem uma dimensão de 14 quilômetros de largura por 21 quilômetros de distância, de comprimento. Então, para quem é macaco velho, vamos dizer assim, de embarcação, igual eram os pescadores que Jesus chamou para ser discípulos, sabia que ali não tinha nenhum problema. Era mais tranquilo para ir. Não era algo de dificuldade, não era um mar muito grande, não era algo que demoraria tanto tempo, não era algo difícil de fazer. Mas talvez essa autoconfiança deles os atrapalharam um pouco. Por quê? Porque na palavra do Senhor fala que no meio do trajeto o mar se enfureceu e as ondas começaram a afrontar com o barco. E o vento era contrário. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, o vento está contrário contra o seu barco. Jesus está vendo que o vento está contrário contra o seu barco. Mas não se preocupa que ele já vem andando sobre a tempestade para acalmar esse mar. Ele está de olho. Ele está de olho. E na palavra fala que na 4ª vigília da noite apareceu Jesus aos discípulos. A 4ª vigília da noite, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, a noite ela é dividida em 4 vigílias para os judeus. Então ela começa às 6 da tarde e cada vigília tem 3 horas. Tá? Então ela começa às 6 da tarde, às 18 horas.
com mais 3 horas, ela vai até as 9 horas da noite, até as 21 horas. Essa é a primeira vigília. A segunda vigília começa às 21, tem mais 3 horas, vai até a meia-noite. Tá? A terceira vigília começa à meia-noite e vai até as 3 horas da madrugada. E a quarta vigília começa às 3 horas da madrugada e vai até às 6 horas da manhã. E na palavra do Senhor fala que na quarta vigília, ou seja, entre 3 horas e 6 horas da manhã, Jesus apareceu, andando por sobre as águas. Só que os seus discípulos não estavam esperando que fosse ser Jesus. Então eles se assustaram. Poxa, quem é aquilo? É um fantasma. E Jesus às vezes está tão perto da gente, a gente não reconhece. Às vezes Jesus está numa coisa simples. E em vez da gente acreditar que é Jesus, a gente coloca um monte de coisa para acreditar que não é Jesus. Meu irmão, quero dizer para você o seguinte: o nosso corpo é formado por milhares de células. Nem nós mesmos sabemos, mas Deus fez uma por uma. Então Ele vive em cada detalhe da nossa vida. Se você está vendo uma coisa pequena acontecer e você acha que aquilo não provém de Deus, pode ter certeza, Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Deus é o Deus que criou cada célula do seu corpo. Deus é o Deus que colocou cada gota de sangue na sua veia. Cada veia do seu corpo, foi Ele mesmo que criou. Então Ele cuida de cada detalhe da minha e da sua vida. Meu irmão, deixa Deus cuidar dos detalhes da minha e da sua vida. Deixa Deus cuidar do detalhe da sua vida. Não é pequeno. Aquilo que às vezes pra gente não tem valor, para Deus tem um valor muito grande. Às vezes a gente vê algo acontecendo, fala, puxa, isso é tão pequeno, isso é irrelevante. Mas eu falo, Deus está no controle de cada detalhe da minha e da sua vida. E eles conheciam a Jesus, de andar com Jesus, mas não reconheceram Ele vindo no meio da multidão, no meio da tempestade. Poxa, estava escuro. Eles não viam nada, naquela época não tinha lanterna, não tinha farol. O máximo que eles poderiam ter era algo com fogo para iluminar o local ali, para saber o que está acontecendo, mas era pouco, não dava para ver o tamanho das ondas. E às vezes a gente está tomando tanta pancada na vida, a gente não sabe nem de onde vem, né? Mas do nada a gente olha, vem uma luz na nossa direção. E a luz vem iluminando o nosso caminho. A luz vem se aproximando e essa luz está aqui nesse lugar nessa noite. Eu posso sentir a presença. Eu posso sentir a presença dessa luz vindo iluminar a minha e a sua vida, a minha e a sua tempestade. E o mais legal, cadê o barco? Ele não precisa de barco. O barco que Ele quer morar é aqui, ó, na minha e na sua vida, no meu e no seu coração. Esse é o barco que Ele quer guiar, meu amado. Deixa o Senhor guiar o barco da sua vida nessa noite. Deixa Ele guiar, deixa Ele tomar o leme da sua vida para que você possa seguir o caminho que Ele traçou. Que Ele traçou. Que Ele escolheu. E às vezes o que é difícil para a gente, para Deus é fácil, é o que eu falei. A tempestade que estava tomando conta da nossa vida, a tempestade que estava tomando conta daquele barco, estava debaixo dos pés de Jesus. Jesus estava andando sobre a tempestade. Então eu quero dizer para você uma coisa, meu amado. Aquilo que tem afligido a sua vida, o Senhor vai colocar debaixo dos teus pés nessa noite, para a honra e glória do nome dEle. Não há mar que resista à presença do Santo Deus Todo-Poderoso, que vem andando sobre o mar. E eu acho que os discípulos confundiram Ele com um fantasma, por quê? Porque às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito. Como que seria o nosso jeito? Poxa, Jesus falou que está vindo, já Ele vem num barquinho aí. Já Ele vem guiando um barquinho motorizado, que na época não tinha, mas Ele é Deus, Ele já tinha ciência de que aconteceria isso. Já vem Jesus no iate aí do Roberto Carlos, para aqui pertinho. A gente quer as coisas do nosso jeito. Meu irmão, as coisas não são do nosso jeito. As coisas são do jeito de Deus. E Ele vem da maneira mais improvável possível. Se você não vê saída na tempestade que hoje você está vivendo, pode ter certeza que se você olhar bem, lá vem uma luz andando por sobre as águas. Lá vem uma luz andando por sobre as águas, por sobre a tempestade, por sobre as ondas. E essa luz está se aproximando do barco hoje para te dar salvação, em nome de Jesus. Não deixe que o barco vire sem antes reconhecer a luz. E se a luz for Jesus, você pode ter certeza, se o barco virar, você vai andar por sobre as águas, porque é para isso que Ele te chamou nessa terra. E Ele veio. E os discípulos falaram, é um fantasma. E Jesus falou, não temas, sou eu. E Ele está dizendo para você, eu estou no controle de tudo. Não temas, não temas. A tempestade não é nada.
eu estou no controle de tudo, eu já estou andando sobre as águas, eu vou fazer você andar comigo nessa noite por sobre as águas, não tema, sou eu. O Senhor Jesus manda dizer para você nessa noite, fica tranquilo, essa tempestade foi Ele que mandou você entrar, não foi? Então pode ter certeza que Ele está com você nessa tempestade, mesmo que você não veja, mesmo que você não reconheça, Ele sabe cada gota que tem nesse oceano. E então veio, e é legal que algumas pessoas julgam quando Pedro fala, poxa mestre, se és tu mesmo, então me faça andar por sobre as águas. Poxa, eles ainda não tinham reconhecido Jesus, e ainda colocou Jesus à prova. Aquilo que é impossível para nós é fácil para Deus, lembra que eu falei? O que era impossível naquele momento? Andar por sobre as águas, certo? Pedro falou, se és tu, então me chama para andar contigo por sobre as águas. Isso era impossível, mas aquilo que é impossível para nós é fácil para Deus. Então Ele fala, vem, sai desse barco, vem andar comigo por sobre as águas. Poxa, tão simples. Então Pedro desceu do barco. Quando ele pisou, ele sentiu que a água não afundou. Ele sentiu que o pé dele estava firme. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, Deus vai firmar os seus passos hoje, mesmo que seja sobre a tempestade. Porque se você estiver andando com Ele, não importa. Mesmo que você não tenha chão, Ele vai te sustentar nessa noite. Ele vai fazer você andar por sobre a tempestade. Ele vai firmar os seus passos nessa noite. Você está vivendo do quê? De incertezas? A partir de hoje, em nome de Jesus, tenha certeza de quem está no controle da sua vida, inclusive da tempestade, é o Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, que morreu no meu e no seu lugar. E aí a palavra do Senhor fala que Pedro foi andando. E Pedro foi andando, e ele saiu do barco. E ele foi andando. Porém, enquanto ele olhava para Jesus, eu imagino que Jesus estava distante um pouquinho do barco, porque os discípulos não reconheceram o rosto dele. Então ele estava um pouquinho distante do barco, e Pedro foi andando na direção de Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus fixamente, aquilo que ele estava pisando não importava mais para ele. Só que a partir do momento em que ele teve o medo e olhou para a tempestade, tirando os olhos de Jesus, olhando para a tempestade, olhando para onde ele estava pisando, ele começou a afundar novamente. Isso quer dizer que nós temos que manter os nossos olhos fixados no Senhor Jesus. Aquilo que antes estava nos afligindo, a partir de agora passa a não ter mais importância nenhuma. Porque o que importa é aquilo que eu falei. Não é aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. O que importa é aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. Então nós temos que olhar para Ele. E se a tempestade está nos afligindo, meu irmão, pode ter certeza, se você estiver olhando para Jesus, Ele vai fazer você andar por cima da tempestade nessa noite. Você vai vencer o seu medo e a sua dificuldade para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E aí o Pedro começou a afundar e ele falou, salva-me, mestre, socorro, Jesus, cadê você? E Jesus tão somente estendeu a mão e falou, homem de pequena fé. Eu quero dizer para você, meu irmão, que por mais que você esteja se sentindo afogando nessa tempestade, o Senhor Jesus está estendendo a mão para você nessa noite. Ele está te puxando, Ele está te trazendo para cima, Ele está fazendo com que você seja restaurado nessa noite para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ele está te chamando, vem filho, vem andar comigo, vem andar por sobre as águas, vem acalmar a tempestade, vem, eu estou te puxando, pode vir que eu estou aqui, mas olha para mim. Não olha para a tempestade não pode ter mais valor do que o Deus que criou a nossa vida, o nosso barco e ter o controle sobre a tempestade, meus irmãos. Quantos compreendem isso nessa noite? Enquanto a tempestade tiver valor para você, você não vai conseguir viver o sobrenatural com Jesus. Enquanto a tempestade tiver mais valor do que a presença do Senhor Jesus para você, você não vai andar sobre as águas. Coloca os seus olhos em Jesus. Devemos colocar os nossos olhos em Jesus. A tempestade foi criada por Ele. Ele mediu o mar na palma da mão. Ele sabe o quanto tem ali para afligir a minha e a sua vida, mas Ele sabe o valor que eu e você temos para andar por sobre as águas. A mesma mão que criou o meu e o seu corpo, a minha e a sua vida, é a mão que mediu o mar. Então Ele sabe que a gente é mais poderoso que o mar. E se a gente não fosse, Ele vai fazer a gente andar por sobre o mar. Pisar em cima da nossa dificuldade. Quantos entendem o que eu estou falando? E a partir do momento em que Pedro quis resolver as coisas do jeito dele,
poxa, que legal, tô andando sobre o mar, ó. Olhou para trás, viu os outros discípulos lá só olhando para ele. Um cara de espanto, E aí Pedro se sentiu, falou, ó, tô andando sobre as águas, meu. Ele foi afundando. Mas a partir do momento que ele clamou, Jesus, socorro, me ajuda. Jesus estendeu a mão e tirou ele de novo. E o mais legal de tudo isso é que eles voltaram juntos para o barco, ou seja, Pedro andou novamente sobre o mar. E o Senhor quer dizer para você que enquanto você estiver de mão dada com Ele, você vai andar por sobre a tempestade, mas não tira os olhos do Senhor Jesus Cristo. Então somente confia. O que aconteceu com Pedro naquele momento foi ter medo da tempestade. E o medo, ele é ausência de fé. E o que significa a fé? O firme fundamento das coisas que esperam e não se veem. Ou também, conforme diz em Josué 1:9, coragem. Quando Deus fala para Josué, ser forte e corajoso, Ele quer dizer, seja forte e sempre tenha fé, porque eu vou estar contigo. E é o que o Senhor Jesus fala para mim e para você nessa noite. Ser forte, seja corajoso, tenha fé. Ande por cima das tempestades, ande por cima das ondas, não tire os seus olhos de mim, porque eu estou com você nessa noite, por onde quer que você for, eu estarei contigo, assim diz o Senhor. E eu imagino que naquele momento Pedro se esqueceu quem é aquele que mandou ele andar por cima das águas. Ele se esqueceu que a partir daquele momento, a vida dele não estava sob o controle dele. A vida dele não estava sob o controle das próprias forças dele. E eu sei que tem gente nesse lugar aqui que a vida já não está mais sob o seu domínio. As dificuldades já estão maiores do que as nossas próprias forças. Mas aquele que mandou ele andar por sobre as águas é o Deus que diz que é mais forte que tudo. Que é aquele que manda, vem, pode vir andar comigo. Eu estou aqui, eu vou segurar a sua mão, eu não vou te largar. É aquele que criou a minha e a sua vida. É aquele que morreu no meu e no seu lugar. É aquele que fez tudo para que a gente pudesse ser salvo e viver a eternidade. E Ele está aqui nessa noite e diz para você, filho, anda comigo sobre as águas. Vem andar comigo sobre as águas. Não importa a tempestade, eu vou fazer você andar por sobre as águas, filho. E a partir do momento que Pedro deu a mão para Jesus, Jesus falou, homem de pequena fé. Na primeira vez que Jesus acalmou a tempestade, Ele falou primeiramente para a tempestade, acalma-te. E depois Ele repreendeu os discípulos, homens de pequena fé. Mas o tratamento de Jesus hoje é diferente para mim e para a sua vida. Ele quer corrigir primeiro o meu e o seu barco. Então Ele está dizendo para Pedro primeiramente, homem de pequena fé. E a partir do momento em que ele pisou no barco, ele não precisou falar nada, a tempestade se acalmou. Então hoje o tratamento de Deus na minha e na sua vida, o tratamento de Deus é diretamente para mim e para você. Ele te convida a olhar novamente aos olhos dele. Não dê atenção na tempestade, não dê atenção ao mar. Vamos corrigir primeiro aquilo que a gente tem que corrigir dentro do nosso barco. Vamos corrigir primeiro aquilo que Deus quer tratar diretamente na minha e na sua vida. E aí a tempestade não vai ter mais valor. A tempestade perdeu o valor, por isso que ela se acalmou. E eu digo para você, meus amados, que às vezes não é Deus que faz a tempestade na nossa vida. Ele permite que nós passemos por alguma tempestade. Por quê? Para que a gente possa viver aquilo que os discípulos viveram com ele dentro do barco, que o prostrados o adoraram e disseram, verdadeiramente és o Filho de Deus. O Senhor Jesus está querendo mudar a história de pessoas aqui nesse lugar. Ele está permitindo tempestade para que você tenha o seu testemunho para contar, para que você tenha a sua experiência diretamente com Ele. Às vezes a gente liga o rádio, às vezes a gente liga a televisão, às vezes a gente vai na igreja e escuta o irmão falando, olha, Deus me deu um carro, olha, Deus me deu uma casa. E aí a gente? Então Deus permite algumas tempestades. E quanto maior é a tempestade, maior é a experiência que Ele quer ter com você, meu querido. E eu estou dizendo para você nessa noite, seguramente através do Espírito Santo, se você está passando por uma tempestade, é porque Ele quer ter uma experiência com você. E nessa noite, Ele está te chamando para andar por sobre as águas, amém? Se coloca de pé, por gentileza. Eu falei que a palavra não ia demorar muito hoje, que ia ser mais breve, mas eu convido você nesse momento a fechar seus olhos,
buscar a presença do Senhor, falar um pouquinho mais com Ele. Eu não sei o porquê que o Espírito Santo pediu para eu trazer essa palavra. Sei até que ela foi ministrada recentemente, mas foi algo que tocou muito forte no meu coração. Significa que aqui ainda tem pessoas que estão olhando para a tempestade, ao invés de olhar para Jesus. E se tiver tudo escuro, você pode ter certeza que a luz que está iluminando não é um fantasma. É o Espírito Santo de Deus que está vindo na minha e na sua direção para salvar, para resgatar, para nos tirar no meio dessa tempestade. Por que Jesus chegou na 4ª vigília da noite? Porque Ele queria saber até onde estavam a fé, até onde estava firmada a fé dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Ele chegou atrasado? Não chegou atrasado. Ele chegou na hora certa, ele chegou na hora da tempestade. Quando a tempestade estava mais difícil de ser passada, Ele chegou e acalmou a tempestade. Então, se a tempestade da sua vida hoje está difícil, se ela está forte, se parece que o barco não vai aguentar, se parece que o barco vai virar, pode ter certeza que Jesus não está atrasado. Jesus vai chegar na hora certa para nos dar a salvação e o livramento. E às vezes, o que nos soa mais difícil, nem tanto é a tempestade que a gente está passando, mas é o silêncio de Jesus. Quando a gente fala com Ele, Ele não responde. Então, aquilo que a gente vive muitas vezes não é um algo visível, não é um algo físico, material, é um algo emocional, é um algo interno da gente. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: se você ainda não me viu, você pode ter certeza que eu já estou andando sobre as águas para ir te encontrar, filho. Já estou andando sobre as ondas para ir te encontrar, filho, e você vai andar comigo sobre essa tempestade também. Fala com Deus, Ele quer te ouvir. Pode contar para Ele qual é a dificuldade, onde está o seu barco. Na palavra fala que o barco já estava mais ou menos 25 a 30 estádios de distância da terra. Cada estádio tem 185 metros, então quer dizer que o barco estava entre 4,5 km e 5,5 km de distância. Mas para você ter a certeza que o Senhor Jesus se importa com você, não importa a distância que você esteja dele hoje, Ele já está vindo, andando por sobre as águas para te encontrar, para acalmar a tempestade da sua e da minha vida. Fala com Ele, Ele está aqui, Ele quer te ouvir, Ele está vindo no encontro da sua direção, Ele quer ouvir você falando com Ele. Conta primeiro para Ele, faz como Jesus, despede a multidão e vai falar com Ele, tenha o seu particular com Ele. Se a sua tempestade hoje está com ondas altas, maiores do que você, pode ter certeza que Jesus vai fazer você descer do barco e andar sobre essas ondas, e andar sobre essa tempestade. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui, ó Pai, por mais que tenhamos vivido, Senhor, no meio da tempestade, por mais que pareça, Senhor, que o nosso barco está longe, Senhor, de onde o Senhor está, eu sei, ó Pai, que do mais alto monte o Senhor pode nos ver, ó Pai. O Senhor vê a tempestade de cima, Deus, e aquilo que para nós é difícil, aquilo que para nós é impossível, para Ti é simplesmente fácil. Com uma palavra, ó Pai, o Senhor destrói toda a obra do inimigo sobre as nossas vidas e reconstrói, ó Pai, faz um novo começo e faz a gente viver o sobrenatural, ó Pai, com um simples vem andar sobre as águas comigo, ó Pai. Nós podemos desfrutar do sobrenatural, Senhor. Queremos, meu Deus, em nome de Jesus, ter a nossa experiência própria para contar, ó Pai, para que o nosso testemunho, ó Pai, venha servir, Deus, de motivo para que o Seu nome venha a ser glorificado e exaltado na terra, Deus. Mas em nome de Jesus, nos faça, Senhor, viver contigo uma experiência sobrenatural, ó Pai, assim como foi, Senhor, andar sobre as águas. Antes nunca se viu e nem nunca vai se ouvir falar sobre isso, ó Pai. Que seja algo diferente na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, ó Pai. Que seja algo inesperado, Senhor, que não seja do nosso jeito, que não seja na nossa hora, mas que seja do Seu jeito, que seja na Sua hora, que seja da forma como o Senhor quer que seja feito em nossas vidas, ó Pai. Por isso eu te peço, Senhor, toma, meu Deus, em nome de Jesus, em Tuas mãos, ó Pai, o controle do nosso barco, Deus, e acalma, ó Pai, a tempestade das nossas vidas, para que possamos, meu Deus, reconhecer que verdadeiramente és o Filho de Deus, não porque ouvimos falar acerca de Ti, ó Pai, mas porque tivemos contigo uma experiência, meu Pai, porque estamos andando juntos, ó Pai, sobre a tempestade, no mesmo barco, ó Pai, guiado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Aonde nós vamos chegar nós não sabemos, ó Pai, mas enquanto estivermos contigo no nosso barco, sabemos, ó Pai, que nós não vamos naufragar no mar dessa vida, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, venha, Senhor, ao nosso encontro e que possamos, ó Pai, estar tão próximos de Ti, ao ponto de não Te confundir com um fantasma, mas sabemos, ó Pai, que quem está vindo em a nossa direção é o Santo Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que há debaixo dessa terra e tudo
tudo que há debaixo dessas águas nesse mar, ó Pai. Assim, ó Pai, eu oro, te agradeço, Senhor, e te peço que o Senhor traga a nós uma experiência ímpar, para a honra e glória do seu nome, ó Pai. E esta é a tua palavra, ó Pai, que nunca volta vazia. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade e que as palmas louvem ao nome do Senhor.